Neste vídeo serão apresentados conceitos e recomendações relacionadas à pessoa com diabetes, no que diz respeito ao diabetes, promovendo a alfabetização em saúde quanto aos conceitos relacionados ao diabetes. Você sabia que o diabetes é um dos principais problemas de saúde pública no mundo e o número de pessoas com diabetes vem aumentando a cada dia? Existe cerca de 425 milhões de adultos com diabetes em todo o mundo. E no Brasil, aproximadamente 12 milhões de adultos têm essa doença, que afeta a qualidade de vida das pessoas e é responsável por um grande número de problemas de saúde e que pode chegar a causar a morte. O problema é que cerca da metade das pessoas que têm a doença não sabe que a tem e então, quando descobrem, já apresentam vários problemas causados pelo diabetes, pois essa doença é silenciosa, vai se desenvolvendo ao longo dos anos e sem que a pessoa doente perceba. O diabetes mellitus é uma doença provocada por diminuição da produção ou da ação da insulina no nosso corpo, que leva ao aumento da glicose no sangue chamado de hiperglicemia. A glicose é o açúcar usado pelo organismo como sua principal fonte de energia. Logo, não podemos viver sem ela. Essa glicose circula pelo corpo através dos vasos sanguíneos e a sua taxa ou quantidade no sangue é chamada de glicemia. Já a insulina é um hormônio muito importante para o nosso corpo. Ele é produzido pelo pâncreas e, em outras funções, serve para ajudar a glicose a entrar nas células. Ou seja, a insulina é responsável por tirar a glicose do sangue e colocar dentro das células. É como se a insulina fosse uma chave que abrisse a porta da célula para a glicose entrar. Mas como utilizamos a glicose e a insulina? Bem, deixa eu explicar melhor. As células do nosso corpo precisam de energia para realizar suas funções. E essa energia que precisamos para viver vem dos alimentos que comemos. Quando comemos ou bebemos algo que contém, dentre outras coisas, os carboidratos, as proteínas e gorduras, o organismo, através da digestão, quebra esses alimentos em pequenas partes que vão circular no corpo através da corrente sanguínea. Um exemplo dessas pequenas partes é a glicose. Pois bem, vamos falar então desta parte que nos interessa, glicose. A glicose dos alimentos cai na circulação sanguínea e caminha em direção às células do corpo. A gente costuma pensar que essa glicose está presente somente nos alimentos doces, como sobremesas, bolos, docinhos, sorvetes e frutas, mas não é. A glicose está tanto nos alimentos doces quanto nos salgados, como leite, pizza, no pão ou no macarrão. E o que acontece nas pessoas que têm diabetes? Como nelas há uma deficiência na produção ou na ação da insulina, essa glicose que está no sangue não consegue entrar nas células do corpo. Então, ela fica acumulada na corrente sanguínea, causando a hiperglicemia, que é responsável pelos vários problemas consequentes do diabetes. Bem, vale lembrar que existem dois tipos de diabetes. O tipo 1 é menos frequente e ocorre geralmente em crianças e jovens, enquanto o tipo 2, que atinge a população adulta, é mais comum. No tipo 1, o pâncreas para de produzir insulina, logo não há insulina no corpo. Então, para viver, a pessoa precisa tomar injeções de insulina produzida em laboratório. Já no tipo 2, existe insulina, em diferentes quantidades, de acordo com o tempo da doença. Mas o grande problema é que a insulina não consegue agir, o que é chamado de resistência à insulina. Nós falamos que a insulina seria como uma chave que abre a célula para a glicose entrar. Então, no diabetes tipo 2, a insulina, que atua como uma chave, não consegue abrir a porta, ou seja, quando ocorre resistência à insulina. A glicose não consegue passar para dentro da célula. É como se houvesse um defeito na fechadura, ou seja, na célula. Isso causará o acúmulo de glicose no sangue, a hiperglicemia,
que já explicamos. Os sintomas do diabetes são mais comuns no tipo 1, como cansaço, muita sede, vontade de urinar, aumento do apetite e emagrecimento. No tipo 2, esses sintomas não são frequentes. Quando começam a aparecer, é porque a doença já vem se desenvolvendo há anos. Observa-se diminuição da visão ou diminuição da sensibilidade dos pés. Lembra que comentamos que cerca da metade das pessoas com diabetes nem sabem que têm diabetes? Elas não têm sintomas, por isso nem desconfiam que estão com a doença. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. O diabetes mellitus tipo 2 está associado a fatores genéticos, ou seja, a antecedentes familiares. Porém, está principalmente relacionado ao estilo de vida inadequado. Ou seja, quando há uma vida sedentária sem a prática de atividade física, uma alimentação inadequada, obesidade ou excesso de peso. Quem tem doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial ou pressão alta, e tem altos níveis de gordura no sangue, como triglicéridos e LDL, que é chamado de colesterol ruim, também tem maior risco de desenvolver diabetes. A intervenção sobre esses fatores de riscos que falamos pode prevenir a doença ou, quando ela já existe, adiar o aparecimento das complicações do diabetes. Ou seja, os fatores que causam a doença são os mesmos que contribuem para a piora do quadro de quem tem diabetes. Logo, é necessário mudar os hábitos de vida. Mas vamos falar melhor sobre essas complicações e mudança de hábitos nos próximos vídeos. A nossa equipe é composta por acadêmicos do curso de Medicina, acadêmicos do curso de Odontologia, cirurgiãs dentistas, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos endocrinologistas e nutricionistas. Esta apresentação foi orientada pela doutora Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e do curso de Odontologia das Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE. Ela coordenou o projeto Alfabetização em Saúde e é líder do grupo de pesquisa Vigilância em Saúde do CNPq. E aí, você entendeu tudo direitinho? Qualquer dúvida, procure a equipe de saúde da família ou a equipe do projeto Alfabetização em Saúde. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.